Galera, tivemos o sorteio da Libertadores e vamos ter confronto entre brasileiros, né? Temos Botafogo e Palmeiras e do outro lado ainda temos os jogos do grupo, o segundo jogo do grupo C, né? Temos aí o primeiro grupo do grupo C também, né? Que vai pegar o Penharol e no caso aí o Grêmio pode enfrentar a equipe do Fluminense na próxima fase da Libertadores. Já temos que aguardar a colocação da equipe do Grêmio para a gente saber quem o Grêmio vai enfrentar, se é o Penharol ou se é a equipe do Fluminense, né? Isso é também se o Grêmio conseguir passar de fase, mas eu acredito que o Grêmio vai passar de fase, né? E o confronto aí, Botafogo e Palmeiras, hein, galera? O confronto aí complicadíssimo a Libertadores. Será que o Palmeiras vai conseguir vencer a equipe do Botafogo, galera? Deixe nos comentários a opinião de vocês. E temos também Flamengo e Bolívar. Flamengo que teve o Bolívar na fase de grupos. Flamengo perdeu o primeiro jogo e o segundo jogo o Flamengo goleou no Maracanã. Agora basta saber se o Flamengo vai conseguir vencer, né? São dois jogos. Primeiro jogo no Maracanã e segundo jogo vai ser na altitude, né, que o Flamengo vai jogar, né? A mesma altitude que o Flamengo jogou antes. O Flamengo não conseguiu jogar bem. Agora vamos ver se o Flamengo vai se recuperar. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o sorteio da Libertadores. Paulo Calçade, teremos São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, podendo ser o Grêmio também de um lado da chave. O outro, o Atlético Mineiro ou o Grêmio, de repente, né? E Fluminense, e ter uma chave que não temos brasileiros. Esse chaveamento que a gente acabou de ver é uma das coisas mais importantes de uma competição de mata-mata, porque define muita coisa. Define o teu caminho, quem tem mais pedras no caminho, quem tem menos. Por exemplo, o River Plate é final na Argentina. O River Plate espera estar na final. São 5 vitórias brasileiras nas últimas edições. Então isso, tá bom, né? Isso incomoda muito, né, o futebol argentino, até o futebol sul-americano. Se Libertadores virar um passeio de brasileiros, os caras não vão gostar muito. O River Plate pode só encontrar um brasileiro na semifinal. Sim. Né, para disputar, né, para chegar à final. Já os brasileiros vão se encontrar nas quartas. Isso é bem possível que aconteça. Por exemplo, São Paulo, se passar pelo Nacional, pode ser Botafogo ou Palmeiras. Isso é um baita clássico brasileiro. Nossa. Imagina o São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Botafogo. Botafogo começou com 2 derrotas, depois se reergueu na Libertadores e pode crescer. O que a gente não pode esquecer, Alex, a gente está falando de jogos em agosto. Em agosto tem uma Copa América pelo meio do caminho, tem uma janela de contratações do futebol europeu aberta, pode sair, também pode chegar jogador, a gente não sabe. Então, assim, esta configuração é muito importante neste momento, a fotografia de momento. Porém, em agosto, muita coisa pode se apresentar diferente aqui na nossa tabela. Agora, Penharol, primeiro do grupo C. Pode ter um Penharol e Grêmio, aí Flamengo e Bolívar. Agora, o Flamengo volta para a altitude, onde a altitude eram 2 times com altitude. Ele tinha em Bogotá, ele teve que enfrentar em Bogotá Milionários, 2.650 metros. Vai a La Paz a 3.600. Faz toda a diferença porque os times bolivianos venceram as 3 em casa, o Strongest e o Bolívar. Então, olha o peso da altitude nesta atual edição. E o dia que o Manchester City botar um pouquinho mais de dinheiro no Bolívar, eu não sei o que vai ser da Libertadores jogando nessa altitude. Do outro lado da chave, o Fluminense que vai enfrentar o segundo grupo C. Se o Grêmio for o primeiro grupo A, ele vai pro outro lado da chave que tem o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e o Penharol com o Bolívar. Agora, desse lado aqui, o Fluminense pode ser o The Strongest. Se o Grêmio for pro lado de lá, vem pra cá o Fluminense contra o The Strongest. Mas altitude de novo. Vamos pensar na próxima etapa. Não adianta pensar na semi ou nas quartas. Vamos pensar nas oitavas. Para quem não passou das oitavas, porque aí fica uma loucura. Então o Grêmio hoje, ele tem a seguinte situação. Se ele for o primeiro, ele tem o Penharol. Não é uma moleza, mas é melhor do que enfrentar o Fluminense, talvez um clássico brasileiro, o atual campeão da Libertadores da América. Se ele for o segundo, ele terá o Fluminense pela frente. Análise completa a partir de agora no F90 e no Linha de Passe Mesa Redonda a partir das 10 da noite. Conhecemos aqui os confrontos da Libertadores da Sul-Americana. A bola não para de rolar. Nesta terça-feira tem o Atipato e Grêmio, jogo decisivo. É decisão para o Grêmio. Nesta terça, 9 da noite, nós estaremos nessa Calçade. Até lá. E Colo-Colo e Júnior Barranquilla, hein?
Isso que é sorte. Isso que é sorte. F90 a partir de agora aqui na ESPN, também no Star Plus, com o Eduardo Menezes, todo o nosso time. Valeu, Brasil, boa semana. Até amanhã com o Grêmio na Libertadores. Conhecemos o caminho das oitavas de final da Conmebol Libertadores também na Sul-Americana. Por favor, olha Galindo, na tela, hein? Coloca o que eu pedi pra você aí, que você gravou na hora do sorteio, por favor. Nacional, o Galindo tá de férias. Nacional e São Paulo. Não nada, tô vendo no grupo aqui. Flamengo e Bolívar, Colo-Colo e Júnior da Colômbia, Tajeres e River Plate, Peñarol contra o primeiro do grupo C, que pode ser o Strongest, o Huachipato ou o Grêmio. Eu também acho que vai ser o Grêmio. Botafogo e Palmeiras, segundo do grupo C, que eu citei agora, contra o Fluminense. Os times à esquerda jogam a ida em casa. E aí está a grande chave. Zé, o Grêmio, se ele ganhar e ficar em primeiro, ganhar as duas partidas ali, ele fica em primeiro e vai pegar o Peñarol. Mas ele está numa chave ali que tem mais brasileiros. Se ele ficar em segundo, pega o Fluminense. Mas aí tem essa complicação aí de encontrar, não definir em casa. Então tá aí os duelos, chaveamento. De um lado, São Lourenço contra Atlético Mineiro. Quem passar, pega o segundo do grupo C. Já citei aqui, Strongest, Huachipato e Grêmio. Né? A definição acontece nessa semana contra o Fluminense. Tajeres e River Plate, Colo-Colo contra Júnior Barranquilha. Então o River Plate só pode pegar um brasileiro na semi. Do outro lado, Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol. E aí a definição do grupo C, Flamengo e Bolívar. Você sabe por que houve comemoração, Zé, do sorteio com Botafogo e Palmeiras? Que o enredo está pronto. Duelo que será mais... Eu comemorei. Quem comemorou? Esse lado da mesa aqui foi a... Mas porque... você comemorou de outra forma. Não! O Rio Branco nem disputa a foi mais efusivo, assim, mas, numa Zé, outra situação. Agora né? vamos falar do lado do enredo. Você tá aqui, a história. Você tá aqui, ó. Enredo é com Pedro Ivo. Você tá aqui, ó. Samba enredo é com Pedro Ivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos citar aqui os duelos. Não, olhando ali, ó. Qual é, primeiro, o duelo que... Eu já vou começar com essa opinião. Botafogo e Palmeiras é o duelo que a gente vai ficar aqui mais tempo falando. Ó, tem isso, tem Textor e Leila, tem o campo, tem o ano passado. O programa gosta de falar de Flamengo e Palmeiras. Flamengo. Mas você não acha, Pedro? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Não dá pra falar do Corinthians na Libertadores. Boa tarde a você. Boa tarde. O Bu, Zé, o Fã de Esporte com a gente no sorteio. E agora é complicado você não se pautar pelo duelo brasileiro, por tudo que cerca, por Textor, por Leila, por polêmica, por começar já valendo uma vaga. Muito provavelmente a gente também vai debater muito que deve pintar uma quartas ali brasileira. Eu imagino que São Paulo vai passar pelo Nacional, então já vai se projetar muito isso. Agora, é muito difícil você não falar de Bolívar e Flamengo, né? O Flamengo é um grande time, o Flamengo começa a demonstrar uma força que muita gente ficou assim, é o temido time do pote 2, ninguém quer pegar, então ele pega o Bolívar, que já lhe causa dificuldade no grupo, pega um Bolívar que já vai avançando na Libertadores do ano passado, não chega a ser exatamente uma novidade o Bolívar no mata-mata. O Bolívar no ano passado vai eliminando o time e vai até a quarta de final de Libertadores. O Flamengo ano passado tem problema umas oitavas de final de Libertadores, então tem também um atrativo. Passado disso, Fluminense e Grêmio, caso o Grêmio vencer um segundo ali do grupo, você pode ser. Agora, Colo-Colo, Júnior, Tajeres e River acaba que fica um pouco meio fora do holofote para nós brasileiros. São Lourenço e Atlético, acho que o Atlético tem muita condição de passar. O tempo que a gente tem até a data dos oitavos, são 40 dias, 14 de agosto. A margem pro Atlético evoluir, um Atlético que vem evolução. Então, muito de Botafogo e Palmeiras vai ser falado, muito de um risco ali de Bolívar e Flamengo para entender qual vai ser a evolução até lá, se vai... Exato, porque só início de agosto, Edu, vamos lembrar, só início de agosto. Antes disso tem mata-mata, ele repescagem que a gente chama, né, de segundo de Sul-Americana contra terceiro de Libertadores. Tem time que ainda não definiu o grupo por conta de jogos adiados. Então, é muito difícil não olhar para esse Botafogo e Palmeiras, mas Bolívar e Flamengo, eu não sei se o torcedor do Flamengo tá comemorando muito não, Edu. Tira ali um possível Palmeiras do caminho, tira um River, um Galo, claro, mas jogar lá é chato demais. A gente vai falar duelo por duelo. Morro para voltar, para ver como é que vai ser o resultado a fazer em casa. Agora, é bom lembrar, né? Quantos dias você falou até o confronto? 70 dias, 14 de agosto. Me parece que o Flamengo começa a criar uma evolução. Agora, vai ter pausa, os jogadores vão ser chamados para a Copa América ou não, para a lista de amistosos já não foram, né? Os uruguaios. Vai manter, tem lesão no meio do caminho, tem evolução de outros times também.
mas vai ser muito difícil não olhar para esse Textor e Leila Kim. Então, Zé, aí vamos começar por esse duelo. Esse duelo, tá? Botafogo e Palmeiras, que é o duelo que a gente vai ficar aqui esses dias todos aí. Ó, tem aquele jogo. Vão lembrar, obviamente, do brasileiro, como disse o Pedro, mas os bastidores ficam efervescentes, né, Zé? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Edu, boa tarde, Bubu, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? De todos aí, nós temos aí confrontos interessantes, né? Eu acho interessante, por exemplo, o Nacional de São Paulo, pelo São Paulo, mas pela tradição, por exemplo, do futebol uruguaio, que nos últimos anos não vinha colocando times nessa fase de classificação, e esse ano colocou 2, né? Tem o Nacional, tem o Peñarol que é duríssimo. É duríssimo quando joga em casa, né? Você tem ali o duelo argentino, Talleres e River Plate, e aí eu acho que o River Plate vai passar, pode colocar o River Plate na semifinal, eu acho que é mais time. E interessante, né? De novo, Atlético Mineiro e Fluminense, eu acho que são os 2 grandes favoritos para se enfrentarem ali nas quartas e enfrentar o River Plate na semifinal. Do outro lado, é impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. É impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. Flamengo e Bolívar, acho que a dificuldade maior do Flamengo vai ser lá na altitude, né? Eu acho que isso vai ser bem complicado. Vamos ver o que vai... E aquele 4x3 vai ser lembrado quantas vezes sim, exato. Sim, muitas e muitas vezes. E outro, o Hendrick não tá mais, aí vão falar, mas o Hendrick... Muitas e muitas vezes. É o 4x3, é o Texo. É o possível confronto interessantíssimo com São Paulo nas quartas de final. Por exemplo, se fosse o confronto hoje, você colocaria quem favorito? Então, esse é um jogo difícil para Palmeiras. Colocaria quem? Não quero eu acho que Palmeiras e Botafogo, como tem distância ainda, eu acho que o Palmeiras vai evoluir. Estou falando hoje. Não, hoje o jogo é daqui a 70 dias. Você está falando com o seu coração que vai evoluir? Você está esperando que o Palmeiras lembrando melhor, a todos, terá Felipe Anderson e Dudu. Entendi. Aí vocês não estão colocando... estou falando hoje. Hoje o Botafogo está mais na frente. Bom. Esse é um grande lance. Era só para medir o Rio Branco. Mas, eu entendo. Não, mas antes vamos falar de confrontos. Eu quero saber quem é o campeão do sorteio. O Bubu, eles estão aqui querendo que você fale de São Paulo e não aguentou. Não. Mas vamos falar de Botafogo e Palmeiras primeiro. Esse é o duelo. Por que nós vamos... O que vai pesar mais, o campo ou bastidores nesse duelo? O campo. Normalmente o que prevalece é o campo. Mas eu vou ser incoerente, porque ainda mais depois do sorteio, pra mim, o River vai ser campeão. Pô, mas calma aí, fala lá. de novo, deixa a câmera... Você já tá lá. Eu já falei antes. Do sorteio. Lá no começo eu falei, ano que termina em 4, brasileiro não ganha Libertadores. Ano passado você falou que o que interessa é o campo? Exatamente. Então, olha lá, pega a fita aí, eu já falei há um tempão. Ano que termina em 4, brasileiro não ganha. Então eu já falei, aí final é em Buenos Aires. Ainda não foi anunciado o Monumental, mas muito possivelmente a final vai ser no Monumental. Aí o River ainda pega esse sorteio aí e tal. 95, o River 2005. Ficou no melhor cenário possível. Porque a gente tem um confronto ali embaixo, que é Colo-Colo. É o primeiro time a se classificar para as oitavas com 6 pontos só. É o pior time do pote 2, o Colo-Colo. E o Júnior Barranquilla, que dos times do pote 1, era o mais frágil, um time que não vence em casa. Então o River vai pegar um confronto nacional, ele é um gigante da Argentina, o Talleres é um bom time, mas na hora do vamos ver, o River engole o Talleres, né? Literalmente, exatamente. Desculpa o trocadilho. Parabéns pelo trocadilho. Então o River, assim, pra começo de conversa, pra você aí que faz as projeções, você já coloca o River na semifinal. E aí, sei lá, se vem Fluminense, Galo, Grêmio, o que vier do outro lado ali. O River já está na semifinal. E aí, imagina toda a atmosfera do continente, da Conmebol. O futebol brasileiro vem dominando a Libertadores. Nos últimos anos só ganha o clube brasileiro. Imagina a força pro River chegar nessa decisão, entendeu? Então, pra mim, o River tá na final. E aí, eu acho que ele vai ser campeão em cima de um time brasileiro. Um time brasileiro que vem do outro lado ali, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, talvez o Grêmio. O River, pra mim, será campeão no Monumental em cima de um brasileiro. E aí vai acabar a hegemonia brasileira e confirmar que em ano 4 o brasileiro não ganha a Libertadores. Tá aí, Bubu, ele crava. Então não é no campo, como o Edu falou, é fora do campo. É no campo. A mística. A mística também, mas na Libertadores... Afinal, ele crava. Afinal, em Buenos Aires, no Monumental vai ser. Mas a Conmebol falou que tá vendo outros estádios. Tá vendo? Mas aí o River vai chegar nele. Amigão, Então, afinal, você nasceu... de quem tiver envolvido?
Lógico, local? com certeza. Você falou que é vistoria técnica, Bubu. Não, vistoria técnica. Se você tem o Talheres na final, o time argentino, o Talheres, ou Colo-Colo, o Júnior Barranquilha, aí você põe no estádio menor. É até uma questão de lógica. O Brasil... Mas e o Botafogo evoluindo? E o Flamengo evoluindo? Não pode chegar? Cara, se chegar um Flamengo... Aí você pode pensar em estádio grande. O Galo vai deixar nem o River chegar na final. Mas, então, por exemplo, já teve final de Sul-Americana que ia ser na capital e jogando pra Córdoba. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar a todos, que pode ser que tenhamos do outro lado... Ali, do outro lado da chave. Isso aí. Da chave, do lado do Zé e do Pedro Ivo... Eu até concordo. Eu concordo que o River pode... O Monumental pode... Até porque o Monumental é uma bomboneira. Olha aí. Mas não condicionando a chegada do River. Eu acho que o estádio pode ser. Zé, o lado do Zé e do Pedro, do Fluminense nós também. podemos ter ali nas quartas de final... Vocês olham pros brasileiros. Só brasileiros. São Paulo e aí talvez Botafogo, Palmeiras e aí o Grêmio ou o Flamengo, entendeu, Zé? Ali desse lado aí pode ser que a gente só tenha Eu brasileiro. tô percebendo uma zica reversa danada desse lado aí, hein? Não. Nossa, Agora eu tô vamos... percebendo um negócio aí. Não, lógico que não. Vamos para... isso aí, Atenção. Agora, Eu não tô entendendo o Bubu, não. eu peço... Eu sou o mais fácil, eu já falei o campeão, quem vai ser campeão. Eu vim do futuro, cara. Eu sei o que vai acontecer. O Bubu tá falando do River, o Eduardo de Menezes fica insistindo, ele não fala Botafogo e Palmeiras, ele fala Palmeiras e Botafogo. Não, Botafogo ali, ó. Agora, vamos analisar duelo a duelo. Agora, sem borrifação, sem misturar temas. Mas não tem Vamos graça. começar por Nacional e São Paulo. Não tem graça? Você já cravou São Paulo nas quartas? Já. Já? Ô, Bubu, Já? eu quero fazer Não, uma não, não, coisinha. aqui, Eu ó. aposto em quem aqui? Aqui, ó. Paulo contra o Nacional. Fecha nele aqui, ó. Palmeiras eu aposto em Fecha quem? nele, porque ele já cravou. Primeiro- Fecha nele. Primeiro te falar uma coisa aqui. Fala lá quem que se classifica, São Paulo e Nacional? São Paulo. Deixa eu falar, em 92, do primeiro título do São Paulo Futebol Clube na Libertadores, as oitavas foi São Paulo e Nacional. São 2 tricampeões da América e tricampeões do mundo. Um confronto sensacional. Álvaro Recoba, treinador do Nacional, tricolor. São 2 tricolores, né? Tricolor uruguaio e tricolor paulista. Mas o São Paulo decide em casa, e a gente sabe a força que tem o Morumbi, a torcida de São Paulo tá, né, subeudizada ali, embora não tenha jogado bem ontem, ganhou, mas não tá jogando bem, tá invicto. O momento do São Paulo é bem melhor. Então o São Paulo tem um elenco Você nem melhor. jogar, então. Não, vai ter que jogar, tem que entrar em campo. Tá. Senão você WO. Se você não jogar, você é eliminado por WO. Você já né? cravou o Nacional, Entendeu? o Você São entra em Paulo campo. classificado? Então, eu tô dando lembranças de 92, São Paulo passando exatamente nas oitavas pelo Nacional. Aliás, o São Paulo também passou... Bubu, e do outro lado, quem chega na final contra o River? Então, aí é uma incógnita, porque tem muitos candidatos. Você cravou o River. Eu falei, um brasileiro. Agora eu não... Mas qual? Precisa ver. Aí precisa ver. Qual? Não, vamos deixar contar ele aqui, pensar. Zé, vai acabar a graça, né? Não, vai. Continua na análise São Paulo e Nacional, que vamos guardar essa daí, que ele vai, no final do programa, ele vai dar esse Então, nome. Ele tem que trazer, né, Zé? Faltam O São Paulo, historicamente... mais de 9 semanas. Meu Deus do céu. Então, o São Paulo vai recuperar. O Rato já está praticamente pronto. Já tá o São Paulo São classificado, Paulo ele talvez falou. contrate um lateral esquerdo, né? A gente sabe que tem um tempo de janela aí para contratar jogadores. Então, para mim, no momento, o São Paulo é bem superior ao Nacional. Não é pouco, não, é bem superior. Então, para mim, é um adversário bastante acessível em termos históricos. São Paulo costuma eliminar o Nacional quando encontra ele. E também, no momento atual, o futebol uruguaio não ganha uma Libertadores desde 88, com o próprio Nacional. Desde 2011, um uruguaio não chega na final. Então, o futebol uruguaio, muito por questões econômicas, hoje é um futebol muito mais limitado, né? Basicamente vive de exportar atletas. Então, o Nacional é um adversário muito acessível. Nesse confronto das oitavas, o São Paulo se deu bem. O restante da chave... Vamos focar no São Paulo e pro São Nacional. Paulo, mas nas oitavas, para mim, São Paulo, para mim, é muito favorito. Ô Zé, agora, esse jogo contra um time, como lembrou bem o Bubu, de um mercado, né? O campeonato uruguaio, os times uruguaios são tradicionais, mas não estão conquistando, né, a América como conquistavam na década de 80, 90. Tem algum perigo para o São Paulo? Que perigo tem esse adversário nacional? Não, eu acho que o perigo tem para todos os times. Acho que o menor aí, eu acho que em termos de preocupação, respeitando, é lógico, porque tem a altitude, né, que é uma coisa que pode influenciar muito, que é o Flamengo, mas acho que o Flamengo deve passar. É que, assim, tem muito tempo, né, até chegar a esses confrontos, assim. Mas eu não... Edu, Nacional. O Nacional tem uma... Você viu, eu estava pesquisando aqui. O Nacional empatou com o River, né, fez alguns bons jogos e, assim...
é um time que tem tradição, como o São Paulo tem. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesses 2 jogos, nesses 2 confrontos. São Paulo decide em casa, né? Que eu acho que isso aí conta muito, porque o São Paulo, quando joga em casa, sua torcida, eu acho que isso é muito favorável ao São Paulo, mas tem outros elementos nesse confronto, né? Que eu acho que aí são 2 jogos, 2 finais. Acabou a primeira fase que você conseguiria recuperar ou não. Então aí, por exemplo, o São Paulo com o Zubeldia conseguiu encontrar uma regularidade, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, primeiro tempo não foi bem, segundo tempo já melhorou. A gente está falando disso, analisando isso por conta dos jogos até ontem, entendeu? Até chegar a esses confrontos, muitas coisas irão acontecer, talvez jogadores irão chegar, irão sair, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que a tradição, ela nunca você não pode desprezar nunca essa tradição. Né? E ainda mais uma rivalidade que vem sendo acirrada a todo ano. Porque assim, nós estamos falando de há quanto tempo que o Brasil está jogando final de Libertadores e também de Sul-Americana. Palmeiras, Flamengo, Santos, né, chegou no final, Palmeiras, Flamengo, você vê quanto tempo nós estamos assim. Então, todo mundo quer ganhar do futebol brasileiro. Você assiste os jornais, os programas argentinos, a cada dia que passa a preocupação deles é a distância que existe entre o futebol argentino e o brasileiro por conta da questão financeira. Mas a questão financeira, muitas vezes, ela não entra em campo, né? A gente deve botar 7 brasileiros de 16 classificados. Tem muita coisa, não tem como, né? Mas sobre esse dia não tem rivalidade. O dinheiro pode ser um negócio importante. O Nacional precisa de dinheiro. Só para te lembrar que antes desse confronto, dia 14 de agosto, o São Paulo pega o Palmeiras pela tabela do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o São Paulo continue. Não, sim. Os dois o que eu estou citando é que o Brasileirão não para. E aí é o seguinte, as coisas podem uma arma que tem o Nacional... Nem na data FIFA vai parar. Nem na data FIFA. Tem uma decisão importante para o Nacional tomar o seguinte, que uma coisa é você enfrentar o Nacional no Gran Parque Central, que é um estádio alcanhado, é um campo menor, onde ele faz a pressão e caldeirão. Só que ele perde dinheiro. Então, se o São Paulo joga no Centenário, em Montevidéu, parece mais com o Morumbi, a torcida fica mais longe, a pressão é menor, o São Paulo normalmente joga bem ali. Então, o São Paulo, o Nacional fica nessa sinuca de bico. Manda o jogo no estádio Centenário, ganha mais dinheiro, enche lá e tal, não sei o quê. Ou leva o São Paulo para um alçapãozinho ali, que é... Alçapãozinho não, um alçapão, não é tão pequeno, 30 mil lugares ali. Então o Nacional pode complicar para o São Paulo no jogo de ida se levar para o Gran Parque Central. E ainda vai ter a definição. Agora, Pedro, o São Paulo pode chegar daqui a 2 meses, que é dia 14 de agosto, vamos colocar assim, mais embalado do que nunca se o Zubeldia não perdeu até agora. E é claro que é um exercício de futurologia, como você gosta de dizer. Mas esse São Paulo pode ter mais 2 meses de trabalho do Zubeldia mais encorpado, né? Poder pode tudo. Hoje é dia 3 de junho. Nem tudo pode, você sabe. Pode tudo. Você sabe que só não pode... Tá, vai. Aí fazer coisa errada. Exatamente. Isso é importante. 2 meses atrás, corta para 2 meses atrás, ou 9 semanas, final de março. Certo? O que era o São Paulo? O que era o Botafogo? O Palmeiras era outro desenho, o próprio Flamengo era uma... O Tite, há 3, 4 semanas atrás, tinha gente querendo que ele fosse para Forca, praça pública, demitido. O Atlético Mineiro não sabia o que fazer na temporada. Daqui a 9 semanas, eu não sei. Por exemplo, o grande favorito na visão do Bubu é o River. O River hoje joga mais bola que o São Paulo? Não sei. Não sei não, eu acho que não. Não sei se o momento é mais tranquilo do River do que pro São Paulo. Ganhou do Tigre bem ontem. Não, tudo bem. São Paulo ganhou ontem e perdeu o clássico, empatou quando podia, foi eliminado em mata-mata. Então, assim... A melhor campanha... Quem fez mesmo a melhor campanha na fase de grupos? Foi ele. O Palmeiras fez a melhor 5 ou 4 das últimas melhores campanhas, nem por isso ganhou todos. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar em 9 semanas que não dá pra virar aqui e falar vai acontecer. O que eu acho o São Paulo tem margem de evolução e vem numa crescente. O Flamengo hoje, a gente pode falar, tem margem de evolução há muito tempo, tá precisando evoluir há muito tempo. E vem numa crescente. O Botafogo com o Arthur Jorge, quando o Arthur Jorge chega, eu achava muito interessante o que o Arthur Jorge poderia fazer e pensava que aquele time para 2, para 3 meses para frente iria jogar muita bola. Em pouco tempo eu já vejo o time do Botafogo jogando bola e sabendo o que quer. O que ele pode fazer em 9 semanas? Tem margem também. Palmeiras. Palmeiras, para mim, é um time que ele precisa se reinventar dentro de si mesmo. Isso não é uma crítica, porque o Abel já se reinventou dentro do que tem em mãos para arranjar soluções muitas vezes. A gente passou tempos falando que não tinha ponta e não tinha volante para jogar, que não ia dar, reinventava um volante, reinventava um ponta. Não tem lateral, coloca o Mike de ponta. Não tem jogador para beirada, inverte. Então, o Palmeiras ele sempre arranja soluções. Em 9 semanas, Henrique, né? eu vou falar que o Abel não é capaz de dar uma solução. Ele vai receber um Felipe Anderson.
Ele vai receber aos poucos o Dudu para entender como é que tá. A gente não sabe o que pode ter ainda dentro de uma janela. Então, tem muito clube que você precisa olhar e falar, isso aqui tem margem de evolução. O Fluminense, para mim, ele tem problemas. Guarda pra você falar daqui a pouco do Flu. A gente sempre sabe que o problema tem com o Diniz. O Diniz ataca com muita gente pro mesmo lado, então fica meio bagunçado para recompor. Então a defesa precisa estar muito sólida, não tem aquele cara que corria sempre para trás que era o André, mas vai chegar o Thiago Silva. Então eu vou dizer que esse time não pode se fortalecer para um mata-mata? Tem muita coisa que pode acontecer. Agora, eu acho que a lógica me aponta que o São Paulo passa pelo Nacional, que o Atlético passa pelo São Lourenço. Bom, Palmeiras e Botafogo, eu não vou... Mas São Paulo e Nacional passa o São Paulo, na tua opinião, eu acho favorito. que São Paulo e Nacional passa o São Paulo. São Paulo e Nacional também se encontraram nas oitavas em 2008, 0x0 lá, 2x0. O Nacional nunca fez um gol no São Paulo, em mata-mata de Libertadores. São 2 confrontos... 3 vitórias do São Paulo, empate, o Nacional nunca fez um gol sequer do São Paulo. Mas, agora vamos para o outro confronto, que é importante para a gente citar, porque a gente vai jogo a jogo. Por isso que eu falei para vocês, para a gente ir analisando. Vamos para Flamengo e Bolívar, que esse é um ponto, e o Zé citou aí sobre a questão de uma dificuldade extra. Mas só um pontinho para passar para o Zé. O Flamengo precisa passar pelo Bolívar. Não tem como ficar negociando dificuldades. Aí que está o ponto. Passar. Tem que passar. É a obrigação do Flamengo passar como os times brasileiros. Consecutivo, parar no oitavo, fazendo o que está fazendo, que investimento que tem. E vamos lembrar, tem o quê? Tem 3 semanas, 2 semanas, que meteu nessa sacolada? Sim. Tem, foi. 4x0, 6x1 agora. É a máquina do Mengão. E não vamos virar e falar, porque lá em cima é difícil. O Bolívar complica, o Bolívar se acostumou a jogar mata-mata de Libertadores e avançar e fazer presença boa. Mas, gente, vamos lá, né? Francamente, o Flamengo precisa passar pelo Bolívar. É igual ano passado. No passado a gente ficou aqui projetando nessa mesma época do ano um possível Fla-Flu das quartas. Só o Flamengo conseguiu combinar com a Olímpia, nas oitavas. Então, assim... É verdade, cara. Não dá mais pra ficar nessa de que... Não, mas tem que respeitar. Tem a obrigação, então. Lá em cima é difícil. A partida de ida pode te apresentar um cenário de dificuldade além do que você projeta. Você não sabe qual time você vai ter até lá, por qualquer problema de lesão e tudo mais. Mas o Flamengo precisa olhar para esse confronto e falar, bom, esse confronto aqui eu tenho que passar. Não é ficar negociando, tomara que sim, se a gente fizer, não, tem que passar. Aí depois você vai pensar em Penharol, se vai ser Grêmio, se vai ser... Você usou até a palavra obrigação, por quê? Pela questão de investimento, de trabalho. Não, você falou... Falei que precisa passar. Não, ele não falou obrigação. Foi você. No caso do Flamengo é muito simples, falou, né? Falou. Volta a fita aí. O Flamengo tem que golear no jogo de ida. Ele que falou. O Flamengo tem que fazer a classificação dele na partida de ida. Ele, nesse grupo, ficou em segundo lugar no pote 2. Então, você vai para uma situação muito extrema no partida de volta. Então, o Flamengo é simples. Primeiro jogo, ele tem que fazer um placar dilatado, elástico. O problema do Flamengo é... Para ter uma tranquilidade. Eu não acredito que chegando já nessa fase, o Flamengo vai ficar escolhendo campeonatos, né? Que nem fez. Não, agora bom ponto, jogar o Campeonato Carioca. Agora nós vamos... Sinceramente. Não, mas assim, não dá para esperar que o Flamengo coloque o time reserva como fez a princípio. Não dá. Eu acho que o Flamengo agora precisa confirmar aquilo que nós estamos vendo. O jogo contra o Vasco, alguns outros bons jogos. O Flamengo precisa agora começar a passar a mensagem que chegou. Entendeu? Porque chegou, vai jogar contra o Penharol, naturalmente, o Penharol, olha, os últimos jogos aí é um time chato, joga no estádio pequenininho, time forte fisicamente, tem um jogador que jogou no Fluminense, com a perninha esquerda, agora ele está arrebentando. O Léo Fernandes está arrebentando, está jogando muito bem. É um time forte. Então, assim, o Flamengo chegando eu acho que o Flamengo vai passar contra o Bolívar, eu não tenho dúvida disso. Chegando contra o Penharol ou contra o Grêmio, eu não sei. Eu acho que o Penharol, para mim, o Penharol é um dos times que vai criar problema nessa chave aí. É um time que é aguerrido demais, fisicamente... Pode até ser o Grêmio, né? Só um detalhe, Zé, a má notícia dessa chave é que o Flamengo passando e pegando o Penharol... Ou o Grêmio, né? Passando e pegando o Penharol, o Flamengo vai decidir fora também contra o Penharol. Sim. O Penharol fez... E esse é o problema. Fez 12. Penharol é o último clube que venceu na Libertadores do Flamengo no Maracanã, 2018... É isso, Mas né? vocês falaram sobre esse Bolívar também, o Zé lembrou, tem investimento do Grupo City, né? O Grêmio vencendo os 2 jogos, ele vai a 12, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Grêmio, onde ele pode... Fora. Isso, essa é uma notícia, também pode. Se o preço vai pagar da tua primeira fase que você Agora, ô Pedro, o Zé lembrou uma coisa aqui, o Bubu, que é interessante da gente também trazer para o debate, que aí vai ter o brasileiro já avançando, 2 meses e pouco, se o Flamengo tiver lá em cima, que negócio de escolher, não pode escolher, cara, agora é a Vera, né?
vai ter que jogar com todo mundo O Flamengo bem, né? tem um primeiro problema agora aqui, que desde o começo do ano se falou, que é a Copa América, né? Que o Flamengo é um dos times mais prejudicados em ceder jogadores, perder jogadores. Isso já vai, digamos assim, mexer um pouquinho com a estrutura. Então, eu não sei se o Flamengo vai conseguir manter esse embalo. Neste momento, neste recorte, o Flamengo é o líder do brasileiro. É difícil falar isso, o Inter poderia ser o líder, porque tem 2 jogos a menos, tal. O Flamengo Mas a Copa América termina um mês antes, tá? Então, Mas mas só uma assim, coisinha, os então caras você, ainda mas não você foram convocados, vai hein, perder. Hã? O Arrascaeta e Dela Cruz ainda não foram colocados. Não foi ninguém no Flamengo, do Uruguai. Exato. Mas Claro, é porque pode foi mudar pra lista, mas vai isso mudar. foi. O Bielsa não chamou para amistoso, né? Agora, né? Que pouco importa. E o Bielsa gosta de fazer testes, experiências. Isso. Mas eu imagino que a turma do Flamengo do Uruguai, por exemplo, vai para a Copa América. Então, talvez o Flamengo perca um pouco de fôlego, embora tenha o melhor elenco da América do Sul, no brasileiro. Aí quando volta, os caras vão ter ficado possivelmente um mês fora do Flamengo. Você não sabe se os caras voltam nas mesmas condições, porque lá o treinador. O Zé sabe, você fica na seleção 1 mês, 2 meses, a preparação física é outra. Às vezes o cara é reserva. Tem jogador que eu já vi, o Jadson, por exemplo, tava voando, pegou uma Copa das Confederações, ficou na reserva, não jogou, voltou depois de um mês, né? Perdeu o ritmo. Então você precisa ver como é que esses jogadores que vão servir Copa América, como eles vão voltar. Se vão voltar cansados, se vão voltar sem ritmo de jogo. O cenário é um pouco diferente. Então o Flamengo vai ter esses 2 impactos. Primeiro a perda dos jogadores, depois ver como é que esses caras voltam. Né? Então, eu acho que é um confronto perigoso pro Flamengo, mais perigoso do que era o Olímpia o ano passado. Porque o Olímpia não tinha altitude e o Olímpia é um time muito aguerrido. Foi ali na base da raça, coração, tradição e tal. Né, Bubu? Acho que o fora de campo atrapalhou muito o Flamengo. Se você lembrar, você lembra da primeira partida que foi no Maracanã? Lembro. Você lembra como acabou o jogo? Os jogadores do Flamengo sentados no chão, cabisbaixo, e o time do Olímpia, né? Aqui, ó, pra torcida, ó. A confiança danada. Então, mas por exemplo... Esse ano vai ser assim. Mas é porque o Flamengo, no segundo jogo, fora de casa, o Bolívar é um time capaz. Ele precisa fazer 2 gols. Vamos supor que o Flamengo ganha de 2-0. Porque a gente fala que 2-0 é um placar legal, né? Pra você ir com uma certa tranquilidade e decidir fora. Sim. No caso do Flamengo, se ele faz 2-0, 3-1 em casa, contra o Bolívar, mesmo assim você fica com uma pulga atrás da orelha. Claro. Porque assim, o Bolívar lá vai colocar você numa situação desconfortável. Então precisa acelerar, os caras vão chutando, correndo que nem louco, não sei o quê. E aí, por mais que você tenha a superioridade técnica, e o Flamengo tem muito mais em relação ao Bolívar, se ele não leva uma vantagem considerável para lá, o fator altitude, nesse caso, os 3.600 metros, pesa. É bem pior do que Quito, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que o Bolívar tem argumentos futebolísticos, tem um treinador espanhol, o time não digamos assim, né, uma galinha morta. Então, eu vejo argumentos para o Bolívar, decidindo em casa, especular com uma derrota honesta fora. Bolívar perdendo por 1 ou 2 gols, ainda dá pro Bolívar sonhar. Os caras ainda vão acreditar. Mas então, por isso que eu falo, o Flamengo que tá numa onda de goleada, meteu 4-0, agora meteu 6-1 e tal, o Flamengo precisa ir com essa cabeça. Entendeu? Pra meter 3, 4, 5 gols de diferença, pra não dar chance ao adversário. Na tua opinião, e até usando o que vocês estão falando, né? Porque é um Flamengo que tem esse peso do favoritismo e tal, tem um bom time, vai pegar um Bolívar, na opinião de vocês, pode ser o confronto mais traiçoeiro? Pô, você vai decidir fora de casa. É o mais traiçoeiro. Você olha assim e fala, pode ser que tenha alguma coisinha aí. Você vai decidir fora de casa no ambiente que trouxe o Bolívar até aqui. O Bolívar vai para o mata-mata no que vem, vai até as quartas por conta do que ele faz em casa. O Bolívar, ele se classifica como o primeiro colocado do grupo pelo que faz muito em casa. Você vai pegar o Bolívar por conta da sua incapacidade de resolver o grupo na primeira fase, fora de casa. Você pode ganhar de 2-0 em casa, é tranquilo. Sim. Você vai subir o morro lá tranquilo. Não. É absolutamente palpável o Bolívar fazer 2 gols. Sim. Você tem dificuldade de início de jogo. Começa aquele jogo, aquilo que a gente já sabe. Começa o jogo, aí vai testando. E bola de fora, e bola de fora, e bola de fora, e acelera. 15, e você toma um gol, daqui a pouco falta o ar, aí começa a pesar todo um psicológico de uma eliminação, o placar que não é. E é muito difícil. Qual é o desenho... Qual é o cenário do jogo do Flamengo e Bolívar no Maracanã, que o Flamengo atropela? O Bolívar faz algo que eu particularmente não esperava. Não sei se vocês esperavam. O Bolívar até sai um pouco pro jogo. Sim. E aí quando ele sai pro jogo... Não tô mexicano, não. Eu não sei, Zé. Você acha que... O Bolívar podia perder ali, né? Mesmo ele perdendo, ele já tinha noção... Mas aí você vai chegar no ponto que eu quero. O Bolívar jogou... Você não imagina que o comportamento do Bolívar, para um jogo de das oitavas, sabendo que decide no morro, lá em cima, na altitude, vai ser diferente?
Eu acho que vai ser diferente, vai ser um Mourinho. E aí eu acho que o Tite vai ter que pensar 2 meses, ou mais de 2 meses, em como ele vai abrir essa defesa do Bolívar para encaminhar, e aí vai ter que ser mais ou menos o que você fez ontem. O Flamengo ontem goleia o Vasco muito por conta de um comportamento que nem vinha sendo padrão. Ele faz 3, ele entende o que é aquilo, ele vai para atropelar, porque o adversário está nas cordas. Ele não fica negociando, ele não tira para poupar, ele não bota lá para trás, ele não toca para... Ele vai, 3, virou, 6, acabou. Não é que tem que golear por 6. Só que o Flamengo precisa encarar. O grande jogo, para mim, do Flamengo é a ida. Lá fora você não tem como negociar muito, você não tem como prever. Você não sabe a reação do teu jogador. É muito... Eu acho que o Zé vai estar num condicionamento bom, a planilha dele aqui tá ótima. Cara, o Zé morreu com 10 minutos, eu não tenho como explicar como fazer. Isso acontece. Como já aconteceu com times brasileiros. Você não tem certeza. O jogo tá passando muito por um corredor com Vinha pela esquerda, com Cebolinha. O Flamengo tá 3, 4 jogos resolvendo por ali. Aí você pega na altitude, com 10 minutos no teu lateral morre. O Cebolinha, que é teu bom jogador, não tá funcionando. Ou alguém não responde, o Pedro não consegue prender a bola, porque ela tá vindo... É muita coisa que você vai precisar, sabe, topar, encarar como algo que pode acontecer. Então, é muito traiçoeiro, claro que é. O Bolívar O São Lourenço é mais traiçoeiro que o Bolívar? Para mim, não é. O Fluminense pode ser Strong, Tio Pato. O Nacional é mais traiçoeiro que o Bolívar? Para mim, não é. Então, é muito o Bolívar. Que pegaram times estrangeiros. O Bolívar é um time que ele tem quase que duas formações. Ele tem duas O Bolívar é o grande fora, time do país dele. Aí você vai pro tem país. o maior assim. investimento lá. É um time que tem torcida, que tem camisa, que tem tradição. Só pra ser justo, não é só time que joga... O Bolívar tem trabalho hoje com bola, sabe pressionar, sabe jogar. Tem um trabalho ali, porém, o que salta os olhos pra mim é você resolver uma vaga fora de casa. Você pode sair do Maracanã com 2 gols de vantagem e ainda precisa. Sem entender. Agora vamos falar do outro duelo. Botafogo e Palmeiras. Eu ceder os meus minutos para você. Não, Botafogo e Palmeiras é um duelo que... Bubu, você acha que quando saiu o papelzinho, Botafogo, como é que ficou a Leila? Quando saiu Palmeiras e o Textor? Teve gente que acha comemorando? O que você acha que os dois pensaram quando saiu esse duelo? Eu acho que ninguém queria pegar um ao outro, né? Acho que o palmeirense não queria pegar o Botafogo. Mas o ano passado o Palmeiras fez uma virada incrível, histórica, para 4-3 e tal. O cenário é outro. Ao contrário, o Botafogo, se tem um time que ele deve estar muito mordido, da direção, né? Para não falar do goleiro à ponta esquerda, mas da direção. Se tem um time que o Botafoguense está louco para ter uma vingança, para ter um sucesso, para dar uma resposta, é contra o Palmeiras, né? O Textor, eu imagino, né? Dinheiro ele tem, né? Imagina, ele já deve oferecer uma gratificação para passar para as quartas. Imagina ganhar do Palmeiras. Dobrado? Eu acho que vai ter, de um incentivo extra aí nesse sentido. E aí, então, por exemplo, mas eu não acho que esse duelo aqui vai ser decidido no extracampo. Em outro cenário, você pode ser uma final na Argentina contra o River e tal. Você pode começar a pensar em juiz, em Comebol, sei lá o quê. No caso de Palmeiras e Botafogo, eu acho que prevalece muito o campo. E neste momento, é claro que o jogo é daqui a 40 dias. Se o jogo fosse hoje? O Botafogo está melhor. O Palmeiras não está jogando bem em 2024. Ontem o Palmeiras ganhou mais um jogo assim, que é o adversário cometeu um pênalti infantil. O Palmeiras venceu na bola parada que não estava funcionando lá no final, mas não era jogo para o Palmeiras ganhar. Daí você vai, a tradição, a mística do Palmeiras, time resiliente que não desiste e tal. É difícil você ganhar do Palmeiras. O Palmeiras já acostumou até a não jogar tão bem e ele ganha mesmo assim. Só que o Botafogo está jogando bem. E fora de casa, um time está com personalidade, autoridade. A Copa do Brasil passa pelo Vitória. Ele ganhou a classificação dele para as oitavas. Fora de casa, foi lá do ganho do Universitário. Quase ganha do Júnior Barranquilla, mesmo poupando jogadores. No continente, eu já falei aqui, não tem elenco melhor na parte ofensiva do que o Botafogo. Pega aí Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho, Savarino. É muito assim, bom. Se o Palmeiras ataca, e imagino que o Palmeiras vai fazer isso, sobretudo no jogo em São Paulo, você dá espaço no campo para esses caras, é um time muito perigoso. O Botafogo hoje é dos times mais perigosos que tem. É que assim, a gente não sabe como o Abel vai montar esse time com o Dudu e com o Felipe Anderson. Né? Que é uma dúvida, né, Então, são dois jogadores bacanas. O encaixe do Estevão também. Você pode ver o lado positivo ou o lado negativo. Pô, ele vai ter dois jogadores top. Né? Só que, não é, Felipe Anderson entra e é certeza que ele vai cair como uma luva. Mas o cara precisa se adaptar, entender. O próprio Dudu. O Dudu vai voltar. Não sei se ele volta no auge dele. Mas o tempo, Zé, talvez conte mais a favor do Palmeiras do que do Botafogo. O Botafogo tá jogando bem. O Palmeiras pode evoluir, né? Sabe, por exemplo, eu não consigo descartar o Palmeiras por causa de hoje. Não, estamos descartando. Estamos falando que o tempo pode ajudar o Palmeiras a evoluir. A entrada do Felipe Anderson, a entrada do Dudu. Como é que vai ser? Porque são jogadores diferentes. Por exemplo, você tem Estevão, Hendrick, o Estevão velocidade, o Hendrick, a gente tem um misto de tudo aí.
O Dudu tem a característica de quem? Como é que o Dudu vai jogar? Aberto? Tá, e o Felipe Anderson vai jogar aberto pela direita. O Felipe, eu vejo muita gente falando assim, não, porque o Felipe é o substituto do Veiga. O Felipe não é o substituto do Veiga. O Felipe é jogar aberto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele joga assim. Recentemente estive na Itália para fazer o trabalho lá, cobrir o jogo da Inter de Milão, fazer uma matéria especial. Conversei com alguns amigos meus justamente sobre isso. E eles falaram assim, o Felipe jogou um determinado momento, alguns jogos, como um falso 9, porque a Lazio, em determinado momento, não tinha jogador e o treinador pediu para ele. Mas ele sempre deixou bem claro para o treinador, pelos lados do campo, tudo bem. Ou seja, pelo lado esquerdo com a perna invertida, pelo lado direito com a perna, né, buscando a linha de fundo, ele sempre jogou muito mais por esses dois lados, vamos dizer assim, com essas duas características. Como é que o Abel vai montar isso? Porque a gente sabe que o Mike é um avião ali pelo lado direito, uma das armas da equipe do Palmeiras. Como é que ele vai montar o time, né, o tempo de jogo, a capacidade de jogar um jogo a cada 3 dias? Uma coisa é na Itália, o Felipe é o recordista, né? Foram 152 jogos, se eu não me engano, seguidos, né? 152 mais seguidos. 150, acho que foram 152. Da Lazio foi o que mais jogou. 150, acho que foi isso. Foram 152 jogos seguidos. No Palmeiras, com um jogo a cada 3 dias, porque daqui a pouco, né, quando voltar, nós teremos um calendário mais apertado ainda, mais complicado. Como é que vai funcionar isso? Lembrando que o jogador que está na Europa é um outro ritmo, é outra maneira de treinamento também, né? Tem tudo isso que pode influenciar. E depois tem a qualidade do jogador que ajuda a se adaptar o mais rápido possível. O Palmeiras é uma equipe europeia, né? Dentro do cenário nacional aqui, é uma equipe europeia, com as características de times europeus. Então talvez seja um pouco mais fácil, mas como é que vai casar essas características que o Abel, o Flaco vai jogar lá na frente? Vai jogar o Rony, vai jogar o Dudu como um falso 9? A gente não sabe. Lembrando que o Dudu joga por dentro, viu? Também. Então tem muita coisa aí. Palmeiras, o que eu falei do Flamengo, o Palmeiras ele perde na Copa América o Piquerez, Gustavo Gomes. Isso. Os jogadores, a gente não sabe também, né? Não sei exatamente como volta, aquela questão. O Botafogo perde menos nesse sentido, né? Vai estar ainda mais entrosado. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Vão chegar novos jogadores, hein? Não, o impacto é muito positivo do Arthur Jorge. Tem um mês, mas assim, eu falei, o Palmeiras vai ficar sem esses jogadores, sem treinamento, você não sabe se eles vão voltar na melhor forma, se volta cansado, se volta sem ritmo. O Botafogo vai ter mais um tempo de trabalho para o Arthur Jorge, que por enquanto é excelente. Então, assim, eu vejo o Botafogo com grandes chances e motivação. O botafoguense, assim, não é que o Botafogo agora abriu mão do brasileiro ou nada disso, mas o botafoguense, especialmente depois do título do Fluminense no ano passado, o Botafogo virou o único dos grandes tradicionais do Brasil que não tem Libertadores. Você me deu uma oportunidade. Um gás, uma hora para o Botafogo é a Libertadores, entendeu? Você me deu uma oportunidade de perguntar, Pedro Ivo, mentalmente, Pedro Ivo, a gente fala do duelo mental de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras é forte mentalmente. Claro. Esse Botafogo, ele tá muito mais forte do que aquele Botafogo do ano passado que mentalmente tomou a virada também do campo. O Botafogo tomava um gol, caía, desabava. O goleiro não é o mesmo, o miolo de zaga não é o mesmo, o desenho do meio de campo é diferente, o ataque é absolutamente diferente. É outro Botafogo. E o momento é absolutamente diferente. Técnico é diferente. Isso aí, muito pelo que o Arthur Jorge faz até aqui, é totalmente diferente. Eu acho que a gente pode olhar para agosto, meados de agosto ali, e lembrar, vai ser um componente, não tem como. A virada do Engenhão, final de outubro do ano passado, vai ser um componente. Agora, eu não consigo nem mais em junho, 3 de junho, ficar falando do trauma do Botafogo. O Botafogo passou pela fase eliminatória da Libertadores, foram 2 confrontos. Ele chega na última rodada já classificado para o mata-mata da Libertadores. Ele vem bem no Campeonato Brasileiro, ele vem jogando cada vez mais bola, inclusive hoje, o Botafogo, para mim, veja bem, recorte pequeno, uma amostragem pequena, para não entenderem errado. O Botafogo, para mim, ele é muito mais seguro e sabedor do que ele quer fazer com a bola do que ele era daquele primeiro turno do Luiz Castro. O do Luiz Castro, ele tinha um escape muito bom, velocidade, uma fase iluminada do Tiquinho e do Eduardo, e uma defesa que tinha que trabalhar muito, trabalhou muito. Adrielson, Cuesta, o PR no gol, muito. Hoje em dia, você tenta estabilizar uma defesa para sofrer menos, se fala pouco do goleiro, e você olha do meio para frente, você tem muito mais variedade de como você joga com bola parada, sabe, com bola no pé, se você joga com os 4 caras mais aproximados, se você joga com ponta, se você joga com escape, se você joga com a bola construindo, não é que é melhor, não é que vai fazer mais pontos que o primeiro turno do ano passado. Só que hoje você está vendo que tem algo ali sendo construído, pode ser mais sólido. Vai ser campeão brasileiro? Não sei. Vai passar de fase na Libertadores
com facilidade pelo Palmeiras? Não sei. O Palmeiras é um time muito forjado em dificuldade, em se reinventar. E quando você não dá nada para ele vai lá e vai primeiro impedir o outro time de jogar. E depois ele vai fazer o outro time cansar dentro do confronto e arranjar uma carta ali para vencer. Agora, o Botafogo hoje ele te dá muito mais segurança para você não ficar batendo na tecla, aumentar o jogo doente, quando ele não está em campo. O time é outro, o treinador é outro, o ambiente é outro, o momento do Palmeiras é outro. Então, ficar batendo nessa tecla tem muito mais o componente. Vai ter muita falação, imagina eu até lá, Textor, Leila, vai ter muita memória do que foi o primeiro tempo do jogo no Engenhão, no Newton Santos e a virada. Vai ter muito disso. Agora, achar que o campo hoje é só isso é brigar um pouco com os fatos. Agora... E hoje, o que o Arthur Jorge busca e acha de solução nas últimas semanas é mais interessante que o Abel. Isso quer dizer que ele é melhor que o Abel? O tanto que o Abel já teve que bater lá embaixo, reinventar e fazer o time jogar bem de novo. Jogava de um jeito, não está mais dando por causa da falta de peça, vou inventar de outro. Vou utilizar o jogador fora de posição porque não tem. Ele vai receber um Felipe Anderson. O Felipe Anderson, para mim, vai jogar muita bola no futebol brasileiro. Isso quer dizer que em meados de agosto já vai estar resolvendo o mata-mata de Libertadores? Não, porque do outro lado tem gente que está olhando também para o Felipe Anderson entrando, trabalhando. Entendeu? O que você vai dizer para mim? O Alan, volante, também vai estar chegando no Botafogo. Não é só o Felipe Anderson que está chegando. Tem peças chegando no Botafogo também. Agora, então, a gente precisa olhar menos para esse lado do trauma e mais porque vai ser feito no campo. O que o Botafogo faz no campo hoje é muito interessante. Sim. E tem um ponto que aí o torcedor gremista está em casa acompanhando. Não. Acho que é o duelo que eu mais... Aliás, tudo aqui, né? Galindo, você tem aí, né, Galindo? É aquele que você vai assistindo. Você gravou aí, né, Galindo? Como esse duelo me chama tanta atenção, né? Que eu vou pôr ali, eu vou assistir, vou gravar. Vai ser um duelo muito legal e interessante. Agora, Zé, o Renan... Galera, vamos ter confrontos aí bastante interessantes pela Libertadores, né? Muitos jogos aí dos times brasileiros, né? E provavelmente, né, podemos ter brasileiros na final da Libertadores novamente. Essa é a minha opinião. Acho que podemos ter novamente brasileiros na final. Lembrando que a última final foi entre Fluminense e Boca Juniors. Mas esse ano, pelos cruzamentos que está acontecendo aqui, tem essa chance de acontecer. E tem uma chance também de acontecer de novo Flamengo e River Plate na final da Libertadores. Já pensou Flamengo e River Plate fazendo mais uma final de Libertadores, galera? Deixa nos comentários aí qual equipe brasileira vocês acham que tem mais chance de chegar à final da Libertadores, né? De um lado a chave São Lourenço Atlético Mineiro, poderemos ter Grêmio e Fluminense desse lado, temos o Tajeres River Plate, Colo-Colo e Júnior de Barranquilla, do outro lado Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Penharol tem a chance de ter o Grêmio também, e temos o Flamengo e Bolívar. Flamengo vai enfrentar o Bolívar novamente, Flamengo que estava no mesmo grupo do Bolívar, né, nessa primeira fase, perdeu o primeiro jogo, o segundo jogo já conseguiu vencer, então o Flamengo que vive um momento bom, né, lembrando que temos ainda muito tempo até os jogos da fase de mata-mata, então o Flamengo tem muita coisa ainda para poder fazer, né, até conseguir esse caminho. Na minha opinião, a chave do Flamengo é uma chavezinha um pouco difícil, que se o Flamengo passar até as semifinais, o Flamengo tem a chance de pegar Palmeiras, Botafogo ou São Paulo. A possibilidade é essa, na minha opinião, teremos uma semifinal. Caso o Flamengo avance, vamos ter semifinal brasileira e vai ter garantido mais uma vez time brasileiro na final de Libertadores pela sexta vez consecutiva. Né? Lembrando que nos últimos anos só tem dado equipes brasileiras, 2 títulos do Palmeiras, 2 do Flamengo e 1 do Fluminense. Esse ano está caminhando mais uma vez para mais um título de time brasileiro na Libertadores. Deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que vai ser mais uma equipe brasileira campeã da Libertadores. Deixa nos comentários o palpite de vocês. Não esqueça também, né, galera, dar uma moral ao nosso canal e o nosso vídeo aí, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.